Muito bom dia, você está no canal Pastor Oswaldo Lobo. É uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo para a gente saber a sua opinião, as suas dúvidas, e é mais fácil para a gente depois poder organizar isso, essas dúvidas que vocês têm, e poder fazer perguntas aqui para o pastor e a gente poder tirar todas essas dúvidas que vocês têm. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Olá, queridos, graça e paz, é uma alegria estar com você aqui. Hoje o assunto vai pegar fogo, nós vamos falar sobre a essência do inimigo mais cruel que o ser humano tem, que chama-se Satanás. Há muitas perguntas a respeito dele, a Bíblia declara, Jesus declara que ele é um homicida, psicopata, ele não tem pena de criança, de quem está doente, de quem está derrotado, destruído, do velhinho, do que não tem força. É um ser maligno que a Bíblia denuncia ele como um assassino. Ele vem para matar, roubar e destruir, é um destruidor. Sobre isso que a gente vai falar isso. Bom, antes de mais nada, os nossos livros estão disponíveis na nossa plataforma www.institutoexo.com. Aqui, ó. Qual que é o livro que a gente vai estar se baseando hoje? Eu vou tratar especificamente desses dois livros aqui, ó. Discernimento Espiritual e Sangue nos Umbrais. Eu vou tratar bem. Todos esses livros tratam, os 9 livros tratam disso, mas hoje eu vou ficar aqui bem ligado aqui nesses dois livros, que é o Discernimento Espiritual e o Sangue nos Umbrais. Eu tenho, inclusive, um curso online para eles. É isso que eu ia falar. Além disso, temos os cursos online. Lá na plataforma cursos.pastorlobo.com. Tá lá. Esse curso aqui é um curso de 40 horas, esse aqui é um curso de 60 horas. Mais robusto. Muito. Vocês saem muito. Tem um plano prêmio, né? O plano prêmio é R$19,90 por mês, né? Uma assinatura, né? Como o Netflix. Você pode assinar um mês, assistir o quanto quiser e cancelar no outro. Cancelar no próprio mês, se quiser. E também temos os cursos avulsos nessa plataforma. Além disso, em maio teremos nosso curso presencial. Muitas das coisas que a gente fala aqui na internet, a gente não pode falar. Então, a gente prefere falar disso no curso presencial. Na verdade, eu preciso falar lá. Existem detalhes, outros vídeos. Né? A gente entra em áreas aqui, esse curso presencial ele serve para todo mundo. Para quem é novo convertido, para quem já é maduro, para quem lidera, para quem está no exercício do ministério pastoral, para quem está na liderança ministerial e para gente que é pai, que é mãe, que é avô, que é filho e quer vencer em guerra espiritual. Vai ser de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, não fique de fora, vagas limitadas. Isso aí. Os dois primeiros links da descrição, o primeiro com hotel e refeição, e o segundo só a inscrição, caso você tenha um parente, um amigo aqui em Curitiba, ficar hospedado na casa deles, tá bom? Aí estaremos esperando vocês. Vamos lá então, pastor. Para a gente dar início aqui, o que é a essência sacerdotal? A essência sacerdotal, né, que as pessoas não entendem, Deus não criou o diabo. Deus ele cria um anjo perfeito, num ambiente perfeito. E quando Deus ele cria, se você lê, tem duas passagens muito claras, né? Que demonstra essa essência. O sacerdote é uma pessoa que representa o homem diante de Deus. O papel sacerdotal, o sacerdote era alguém que oferecia o sacrifício. E quando você lê Ezequiel, capítulo 28, verso 12, você vai ver que quando Satanás, quando a Bíblia faz referência a ele, refere-se a ele como se fosse um anjo sacerdotal. Ele era um querubim ungido para proteger, que estava no Éden. Então ele tem o local onde ele vivia, tem a presença de Deus, tem o papel sacerdotal, a natureza ministerial e a cobertura dele. Quando esse ser, você vê que ele era um ser extremamente majestoso. Um sacerdote o nome Lúcifer, o portador de luz, que tem a Terra, tem um satélite natural que é a Lua e tem o Sol. A Lua não tem luz,
Mas quando a lua entra na presença do sol, ela brilha. Você repara que as pessoas... Já reparou a quantidade de eventos na Bíblia que pessoas na presença de Deus brilham? Por exemplo, Moisés, no capítulo 34 de Êxodo, ele sobe e o rosto dele, quando ele desce, está brilhando como o sol. O próprio Jesus, Pedro, Tiago, João estão com ele lá no Monte da Transfiguração, o rosto dele brilha como o sol. Jesus diz, brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens. O mundo espiritual percebe Jesus na nossa vida. Esse ser era Lúcifer, não porque ele tinha luz, mas porque ele estava na presença de Deus. Quando ele é expulso da presença de Deus, ele é lançado fora mesmo, e é que a gente repara que ele vai para as trevas. Aquele ser de luz se transforma em príncipe das trevas. O diabo ele foi criado como um anjo em perfeição? Perfeito. A Bíblia diz que ele era perfeito. Se você ler com calma, Ezequiel 28:12 diz assim, ó, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Eu vou pedir aqui, você coloca pra gente aqui, Ezequiel 28:12, é um texto clássico, bíblico, revelador, é um texto que tira esse mistério que o pessoal tem. Tem muita gente que tem medo do diabo. Eu digo, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Ezequiel 28:12 diz assim, ó, você era modelo de perfeição. Pensa num ser sábio, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. Essa ideia medieval, que o diabo é um ser pintado de vermelho, com chifre, com tridente e rabo, isso é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Isso não é Bíblia, não. Estava no Éden. Olha, Deus dá a localização, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, o enfeitável. Esse sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo. Isso é o colete do sacerdote. Se depois a gente vê, vamos ver depois Êxodo 28:17, a gente vai ver isso aí. É o colete do sacerdote. Tudo foi preparado para o dia em que você foi criado. Está vendo que ele é a criação? O diabo ele era um anjo criado. Os anjos não se casam, não se dão em casamento, eles não se multiplicam. Eles são criaturas de Deus. Você foi ungido como um querubim. O que é o querubim? É uma classe angelical. A angelologia explica isso. De anjos que protegem a glória de Deus. Tu eras um querubim guardião, protetor, para isso determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Opa! Cadê? Até que se achou maldade, pecado em ti. Esse ser, ele começa a negociar louvores. Ele começa a pegar o louvor dos anjos e sabe por que Deus, ele é bom? Por causa de mim. Ele começa a se tornar orgulhoso. Ele começa a achar que a razão da adoração dos anjos era ele. Então, quando eu falo sobre sacerdócio, ele era um anjo criado em perfeição, ele tinha acesso íntimo à presença do Altíssimo no Éden. Ele era um querubim vestido de glória e majestade, aquelas pedras preciosas sobre ele, abundante em sabedoria, pensa numa beleza formidável. Essa ideia de que o diabo é feio, gente, ele se apresenta como o protetor da majestade, da glória e da santidade de Deus. Esse é o quadro. Então, quando você pega, por exemplo, tem um outro texto famoso, que não só Ezequiel 24, Ezequiel 28, não sei se você percebe quando você lê a Bíblia, aquilo ali é um cântico fúnebre. Deus está contando sobre um anjo que foi expulso
expulso da presença dele. É um anjo rebelde, né? Rebelde. Isaías 14:12 diz: como caíste do céu, não foi que ele tropeçou, ele foi expulso. Ó Lúcifer, filho da alva, né? Você pode colocar para mim de novo aqui, Isaías 14:12? Como foste debilitado, como foste cortado por terra. Então, essas duas passagens, ele aparece desde do capítulo 3 ali de Gênesis, da criação, ele já está lá perturbando. Isaías 14, aqui diz, ó estrela da manhã. Você tem outra versão aí? Pega a Bíblia secundária, pega a Ark, o ar aqui, ó, na Bíblia secundária. Aqui, Bíblia secundária. Pede aí, pronto, essa revista corrigida aqui, vamos ver se está aqui na Estrela da Manhã, vê de novo aqui, Bíblia secundária, vê fiel lá em cima, corrigida fiel, aqui. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da brancura, aquela primeira estrela que aparece de manhã. Você sabe que tem o sol e tem esse. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas, enfraquecias, adoecias as nações. Qual o problema dele? Ele queria ser Deus. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Tu vê que ele quer governar acima de Deus. No monte da congregação me sentarei, nos lados do norte em cima, sul embaixo. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria assumir o poder de Deus. O papel de Deus, o poder de Deus. Então, por exemplo, o que Satanás continua fazendo hoje? Ele quer adivinhar o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. Ele quer adoração. Ele quer louvores para ele. Tem um monte de canções que são cantadas aí, que são adorações ao diabo. Mas agora ele também sabe que o tempo dele está contado, né? Isso então, tá. Aí ele sempre soube disso, né? Mas agora o fim dos tempos, cada dia que se passa, está mais próximo. Então ele quer trazer mais gente para o lado dele. Esse é outro texto, é o texto de Apocalipse 12:12. Ele está cheio de fúria porque ele resta pouco tempo. Mas o importante é que Satanás, ele quer ser admirado como Deus. Então ele quer que as pessoas ofereçam louvor, quer que as pessoas deem oferta para ele, acreditem nele, achem que ele é um conselheiro. Tem que ter um espírito conselheiro. Então, o que aconteceu com ele foi a cobiça por uma posição orgulhosa, doentia de ser como Deus. Entendi. Entendeu? Entendi. E quando é que acontece esse afastamento eterno entre Deus e o diabo, é isso? Entre Deus e o diabo. 2 Pedro 2,4 diz que... É uma ruptura? É uma ruptura. A gente não se fala mais. É mais ou menos isso. Mas o que acontece é o seguinte... Eles deixam de conviver juntos, né? Antes eles viviam como anjo e agora ele já não é mais... Ele era um dos anjos de Deus. Entendi. Ele levou consigo 1/3 dos... Ele é tão sedutor, ele enganou 1/3 dos anjos. Não é de um monte de gente que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus, como a gente, ser humano. Pecadores. Não é nada disso. Ele enganou 1/3 dos anjos. Ele se tornou o príncipe dos demônios. Então, para cada... tinham 3 colunas de anjos, seria assim, ele levou consigo 1/3 dos anjos em rebelião. E ele é um grande, assim, enganador, falsário. Ele é o rei dos golpes sujos. E ele odeia o ser humano. Tá? O ódio dele está contra o ser humano. Para a gente poder dar um contexto para aqueles que estão assistindo a gente, os demônios eles seriam equivalentes aos anjos. Exatamente. Então, eles eram anjos. Eles eram anjos. Que se tornaram demônios. Eles caíram, se tornaram demônios. São chamados de demônios. Certo. E quando a gente, dentro do contexto do culto da igreja, a gente tem a adoração, né, que é o louvor, a adoração, a palavra, onde a gente prega a Bíblia,
e o apelo final. Quando a gente escuta, ouvi falar, né? No Brasil não é muito comum, né? Parece que tem uma ou outra, mas igrejas satânicas que servem a Satanás. Eles também têm a mesma liturgia de culto, então eles também têm adoração aos demônios, a Lúcifer, também tem a pregação que traz a palavra da Bíblia satânica, e também tem um apelo para trazer aqueles que querem servir a eles. É verdade. É isso? É isso aí. Então eles roubam a identidade daquilo que foi criado um culto para Deus e traz essa identidade para um culto Só que a o Satanás. prêmio é diferente. O prêmio é diferente. Por que eu quero adorar Deus? Primeiro, porque Ele é Deus. Mas muita gente vai atrás de Deus para conseguir coisas. Eu quero mais dinheiro, eu quero me casar, eu quero minha vida afetiva boa, eu quero minha família cessada, eu quero ser curado. É um regresso, é um retorno a Deus. Satanás, mas Deus, ele nem sempre te dá. Deus diz sim para todo mundo? Não. Paulo falou, tira o espinho da minha carne. Ele orou 1, 2, 3 vezes, Deus disse não. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não vou te dar. Jesus falou para Deus, Deus, dá para passar esse cálice de mim? Se tem um outro plano aí, tiver uma outra estratégia, passa de mim esse cálice. Deus diz não, porque todos pecaram. Satanás, ele entrega para os seres humanos, ele entrega para os seus adoradores pequenas sabores em troca da morte eterna. Enquanto Deus entrega a vida eterna, Satanás entrega. Uma coisa que tem que estar na cabeça: não tem perdão para demônio e para diabo. Poxa, eu vou em alguns processos de libertação, aí tá a pessoa com a mão na cabeça, tá lá uma vítima endemoniada, aí o pastor, o obreiro, tá pregando o evangelho pro diabo. Não, porque Jesus na cruz morreu e ressuscitou. Gente, o diabo já sabe disso. Só que a Bíblia diz em 2 Pedro 2,4 que Deus não perdoa anjo, não tem perdão para anjo. Porque os anjos, ele tem uma perspectiva. Pode colocar para mim? 2 Pedro 2,4. Os anjos têm uma perspectiva que nós não temos. Você já viu anjo? Não. Já reparou que todo mundo na Bíblia que vê anjo fica atemorizado? Qualquer um. Qualquer um. Pode pegar. A única pessoa que não ficou atemorizada, que eu vi que lutou com anjo, foi Jacó. Mas atemorizado como? Se você puder dar um contexto. É um bicho de 7 cabeças? Não. O que é? A presença de Deus, ela é tão maravilhosa que quando se aproxima do ser humano, que é pecador, o ser humano tem medo. Lembra de João? João, no livro do Apocalipse, está em Patmos. Quando Deus aparece para ele, fala assim, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Ele caiu como morto. Você já reparou quando o anjo, ele aparece para Maria, mãe de Jesus? Ele já chega e fala assim, não temas. Já reparou quando o anjo aparece para o pai de João Batista, Zacarias? Ele fica mudo. Quando João... Tem algumas pessoas que veem anjos. A Bíblia diz, veio temor. Josué, em capítulo 5 de Josué, ele já saca da espada. Ele, opa, tu é dos nossos inimigos. A única pessoa que você vê lutando com o anjo e prevalecendo é Jacó, no Val de Jaboque, Gênesis capítulo 32. Abraão, ele recebe anjos em casa. E ele se prostra em terra por causa do temor. Você vê que Pedro, quando o anjo aparece para ele em Jope, ele vai tentar adorar o anjo. Já reparou isso? O anjo, a mim não. Adora a Deus que eu sou teu conservo. Você não adora anjo. Um intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você. De 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano. Então, já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui
na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Então a presença angelical, imagina que você está na presença de Deus, você está brilhando, você chega na presença do ser humano. O ser humano, é por isso que a pessoa tem medo. Agora, quando eu digo para você que o diabo não tem perdão, 2 Pedro 2,4, porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Você pode botar na Bíblia secundária para mim, por favor? Pode botar aí bem na Fiel, por favor, corrigida Fiel. Já está na Fiel, NVI. Ou revista, pode ser atualizada, revista atualizada. Aqui também Deus não poupou, Deus não poupou. Pode passar, vamos ver a NVI. Sobe um pouquinho. Nova versão internacional. Aqui não está dizendo poupar no sentido, o fulano foi poupado no sentido de não morrer. Ele não perdoa, não tem perdão para anjo. Havendo lançado no inferno. Volta lá. Saiu? 2 Pedro. Tá vendo? Lançou no inferno. É interessante isso. Pedro diz que eles foram lançados no inferno. Olha aqui, ó. Eles foram entregues às cadeias de escuridão. Pastor, o diabo está nas trevas. E não é nas trevas quando apaga a luz assim. O diabo está afastado. Ele está numa... Imagina uma pessoa numa penitenciária escura. Já viu falando em isolamento? É ali que ele está. Ele está numa penitenciária escura. Então, só que ele não foi expulso sozinho. Foi expulso junto com os demônios, aqueles que o acompanhavam. E aí, quando a Bíblia revela isso, vou te pedir muita ajuda hoje. Apocalipse 12, 3 e 4. Ele fala de uma força de proporções, ele compara um dragão, uma figura mitológica. Então, como não tem como comparar um ser enorme, sabe esses seres que aparecem na Bíblia? Leviatã, é isso. Apocalipse 12, 3 e 4. Diz que apareceu um sinal no céu. E viu outro sinal no céu. Eis que era um dragão vermelho. Ele dá corpo, bicho. Que tinha 7 cabeças, 10 chifres. E sobre sua cabeça 7 coroas. 7 diademas. E a sua cauda levou 1/3 das estrelas dos céus. Levou 1/3 dos demônios. Imagina o céu. Olha lá o céu. Parece. Ele está fazendo uma comparação metafórica. Vem um ser mitológico, uma cauda que leva 1/3 do brilho. Você sabe que estrela brilha. Sim. Levou. E eles foram lançados aonde? No inferno. Então, existe um dramático desfecho. A rebelião no céu. É por isso que eu digo assim, todo homem rebelde. Eu briguei com o meu pastor, eu vou me rebelar e vou começar outra igreja. Gente, igreja você começa com bênção. E não com desgraça. Igreja de rebelde não cresce não, cai. Existem pastores que começam o ministério porque eles são afastados, porque eles são descontinuados no seu ministério. O pastor chega uma hora, cansa dele, ele começa. Tem pastor que começa o ministério com a bênção, você vai lá e vai começar. A denominação diz, você vai plantar uma igreja. Agora, na Bíblia, quem foi o rebelde que se deu bem? Filho pródigo. Me dá dinheiro que eu vou embora. Ele se deu bem? Ficou pobre. E eu vou te dizer, se o filho pródigo tivesse alguém que desse comida de porco para ele, ele estava lá até hoje. Ele nunca saía. É o que gera rebelião, né? As consequências de uma rebelião. Mas a rebelião é uma tentativa de não ser controlado por uma lei eterna. O que é uma rebelião? É uma revolta. Eu não vou obedecer a Deus. O próprio livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz, houve uma guerra no céu, teve uma rebelião. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra o Miguel, mas eles perderam a guerra. Foi precipitado o grande dragão, chamado Diabo e Satanás. Isso é Apocalipse, capítulo 12. A história vai de 7 a 10, ou de 7 a 12, é o texto que você citou. Então, quando você pega Satanás, qual é a grande arma dele? A única coisa que Deus dá paternidade a Satanás é a mentira. Ele é um mestre
na arte da mentira. Então, eu vou ensinar você. Ó. Nada que ele diz é confiável. Ele só vai contar uma verdade para você para te destruir. É verdade que você pecou, você fez isso, isso, isso. A única vez que ele usa a verdade é para destruir. Então você não pode dar nenhum crédito a ele. Vai, tá amarrado. Conta a verdade. Ele mentiu para Jesus. Pega Mateus 4. Ele tentou mentir para Jesus 3 vezes. As 3 tentações do deserto, Jesus está ali 40 dias, foram 3 mentiras. 3 tentativas de enganar. Então, não se deve acreditar em uma só palavra. Eu estou lá fazendo libertação, tem gente que fazendo pergunta para o diabo. Não faço pergunta nenhuma. O que você pergunta, pastor? Não, nada. Quando há muita resistência, eu pergunto assim, qual é o teu nome? Tem uma razão para isso. Um dia a gente faz uma live só para entender o poder do nome. Então, ele usa meias verdades, ele usa falsas acusações, ele mente para intimidar a pessoa. Não, você não vai conseguir me libertar, só se vier um pastor. Então, esse ser é um serial killer. Eu estou trazendo aqui uma linguagem que o povo entende. Ele é um delinquente, assassino, a sangue frio. Jesus, quando ele fala em João 8,44, ele fala... vocês querem obedecer o pai de vocês? Ele não se formou na verdade. Ele é homicida. João 8,44. Então, ele é um assassino mesmo. Ele quer que a pessoa morra, quer que a pessoa se afaste de Deus. Ele quer oferecer algo para você que você acha que é melhor ter esse algo do que Deus. Já reparou como é que Deus, a Bíblia compara o amor ao dinheiro à raiz de problemas? Eu não estou falando que o dinheiro é um problema, mas é a paixão. Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores. Você vai amar um, você vai odiar o outro. Então, Satanás, ele entrega coisas. É por isso que a Bíblia diz, ó, não dê lugar ao diabo. Não deixe que Satanás alcance vantagem sobre você. Esse espírito imundo, ele quer a morte eterna do homem. Esse é o motivo pelo qual algumas, não sei se diria seitas, religiões, trazem muita gente com o envolvimento do dinheiro, né? Grandes ricos, milionários, como é o caso da maçonaria, pessoas que têm boa estabilidade financeira. Esse é o motivo pelo qual o demônio atrai essas pessoas? O dinheiro é só uma isca. O dinheiro é só uma isca. Hoje você não pode falar de dinheiro na igreja. Por quê? Porque a própria igreja está sob júdice. Você vê, o povo aqui não sabe nada. A Bíblia, os 5 primeiros livros, 5. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, tem 100 princípios para uma pessoa viver bem. Não é para virar bilionário, rico, milionário, nada disso. Você não vai ver nenhum homem que se envolveu na Bíblia que ficou rico por causa disso. Agora, você vê gente rica na Bíblia que serviu ao Evangelho. Vamos lá. Nicodemos era rico? Claro que era. José de Arimateia, Jesus foi enterrado no sepulcro. Era rico? Muito rico. Barnabé, a Bíblia tem um povo que pensa só tiveram 12 apóstolos, né? A Bíblia fala que a Bíblia diz que Paulo também era apóstolo, 13, Barnabé também era apóstolo, fiz um vídeo esses dias aí. Agora, Barnabé era rico? Riquíssimo. Você pega a história da igreja se expandindo a partir de Atos, capítulo 5, Barnabé meteu grana ali. Agora, o que não tem? O que não tem é o pastor pobre ficando rico. Aí não tem. O pastor vive vivendo na média salarial da sua própria igreja. Qual é o problema do dinheiro? O dinheiro ele se disfarça de Deus. Tem um ditado popular que diz, qual é a regra de ouro? A regra de ouro é a seguinte, quem tem ouro faz a regra. Porque o dinheiro é capaz de corromper. Você compra sentença, a gente está vendo casos aí, a mídia mostra, de tribunais vendendo sentença. Eu vendo, quanto custa? Paga para mim que eu te dou a sentença. O que você quer? Que eu se favoreça? Tem gente, quer ver uma coisa? Eu sou o dono do campo de futebol é aqui na minha casa. Sou o dono do jogo de camisa, sou o dono da bola,
Eu paguei o juiz, estou pagando o churrasco. Eu posso ser um pereba, mas eu vou jogar ou não vou jogar? Vai jogar. Eu posso ser um... Um zero à esquerda. O dinheiro, ele é capaz de enganar as pessoas. É por isso que Satanás usa muito o dinheiro. Judas. É uma armadilha. Como é que Judas foi enganado? Pelo dinheiro. Foi ganância. Ele traiu Jesus por ganância. Ele tramou com os fariseus ganhar grana para entregar Jesus. O maior falso profeta da Bíblia, quem é? Balaão. Números 22 a números 31. Esse cara, ele foi seduzido pelo dinheiro. É uma espécie de... Mas o dinheiro não é o demônio, tá entendendo? Ele usa o demônio. É uma armadilha. É uma isca. O que ele fez com Eva? Eva, olha aqui o fruto aqui. Como você falou Você pode ser igual a Deus. Você falou de traição, Judas, né? Uhum. É uma espécie de prostituição quando se faz alguma coisa por dinheiro, né? É uma Você espécie se vende por dinheiro. de armadilha. É uma isca. Aham. A prostituta, qual é a grande isca da prostituta? É entregar o prazer por dinheiro. Mulher, aprende isso, Arthur. Você falou de prostituição. Faz sexo quando quer. Homem faz sexo quando pode. Pode ver isso. É verdade. A mulher, até os 35 anos, ela está por cima. Ela escolhe quem ela vai ficar. Depois do 35, que ela está virando tia, aí o cara é que fala, não, agora quem vai escolher sou eu. É. Pode ir para isso. A mulher, ela tem esse poder. É por isso que Paulo, para consertar isso, ele escreve aos Coríntios e fala assim, ó, o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao marido, e o corpo do marido não pertence ao marido, mas à mulher. Ele fala, vocês só vão se separar em caso de oração em jejum, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Satanás, ele vai usar, não é só o dinheiro, é o sexo, é o prazer, é o status, é o poder. Ele engana as pessoas. Ele engana as pessoas. Então, esse ser que é... Ele, no final das contas, o que ele quer? Ele quer a morte eterna do homem. Ele quer a perdição eterna. Apocalipse 20. Eu queria muito, se você tivesse tempo. Leia Apocalipse 20, a partir do verso 10... até o verso 15, o grande tribunal, o trono branco, né, um dos julgamentos que vai ter, o inferno vai dar os seus mortos para serem julgados. Então é muito interessante isso. Sim. Agora, eu posso falar mais de um tema? Não sei se a gente tem tempo aqui ainda. A gente tem mais 5 minutos, agora a gente está finalizando, né? No curso de guerra espiritual, eu vou tratar de um tema que é a possessão demoníaca. Isso que eu ia falar. Então, tudo que a gente fala aqui é um tira-gosto para vocês entenderem o contexto do como é que funciona, trazer realidades bíblicas mesmo, daquilo que está escrito. Tudo a gente se baseia na Bíblia, mas tudo isso vai ser falado aqui no curso presencial, onde a gente vai ter muito mais tempo de poder se aprofundar. É um intensivo, né? Uma imersão. Dentro de tudo isso são os 3 dias, né? 15, 16, 17, quinta, sexta e sábado. A gente vai estar junto aqui. Eu ministro o curso inteiro. Em Curitiba. Presencial. Então, os links estão aqui na descrição. São os primeiros 2 links. A opção com hotel e refeição e a opção só pela inscrição do curso. Aí você às vezes tem algum parente, algum amigo aqui em Curitiba, você pode ficar hospedado. Ou você mora aqui em Curitiba, você mora aqui em Curitiba também. Campo Largo, Araucária, São José dos Pinhais. Então, esperamos você aqui em maio. Vai ser uma honra receber você aqui. É um curso aberto para todos, não é só para líderes e pastores, não. É para todos. Então, traga sua família, seus amigos, o pessoal da igreja, pode vir todo mundo. E os livros que estão no Instituto Êxodo, também no mesmo site, www.institutoexodo.com. Não fique de fora. Então, para a gente poder finalizar, pastor. Guerra espiritual, vamos lá. Existe um dos quadros, a gente falou aqui sobre 4 quadros outro dia, né? Tentação, opressão, oposição e possessão. Um dos quadros de ataque demoníaco é a possessão. E a guerra espiritual, o pessoal pensa que é só voltada para isso. Então, veja bem, vou pegar um quadro famoso aqui, o endemoniado gadareno, que está lá em Marcos 5, em Lucas 8 e em Mateus 8. Os 3 evangelistas falam, só João que não toca nesse assunto. Mas Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas está. Você tem que perceber
que a possessão demoníaca, ela gerou uma nova personalidade na vida da vítima. Jesus encontrou um sujeito, ele chega em Gádara, vem um sujeito que não morava em casa, morava no cemitério, no sepulcro. Ele andava nu. Ele era violento. Ninguém conseguia dominar. Ele vivia gritando. E ele se cortava todo com pedras. Havia uma automutilação. Então, a possessão demoníaca, ele cria na vida da pessoa. Você fala assim, eu não estou conhecendo você. Tem gente assim, pastor, não é ele. É outra pessoa. Repara que existe uma inimizade clara que aparece do nada. O próprio Satanás, ele é chamado de inimigo. Nesse que Pedro diz, 1 Pedro 5:8 diz assim, Satanás, vosso inimigo, vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão. Jesus, em Lucas 10:18, vai dizer, Satanás, o adversário. Então, existe um constante conflito, né? E Mateus, capítulo 4, chama Satanás de sedutor. Já foi seduzido? Compra alguma coisa. Fala, por que eu comprei essa porcaria? Eu nem precisava dessa camisa. Você compra um sapato, você compra alguma coisa. A sedução faz você experimentar coisa. Fala, por que eu experimentei isso aqui? Mas é o que? A maneira como você olha. Então, existe. Eu vou entregar para vocês agora, no seminário, na imersão, a ficha criminal. É como se tivesse assim, são fatos sobre o caráter satânico, é uma ficha corrida de um criminoso espiritual. Você conhecendo a maneira como ele guerreia, você vence a guerra, como ele ataca. Vai ser assim, vai ser uma bênção. Pessoal, então esperamos vocês aqui em maio, vai ser uma honra receber você, traga toda a sua igreja, toda a sua família, seu ministério para cá, vai ser um tempo muito bom de imersão, a gente vai poder entrar em assuntos que aqui na internet a gente não consegue entrar por conta de conteúdo sensível, censura, né? Um cuidado que a gente tem que ter com a internet, tá bom? Livros estão lá no www.instituto Êxodo, também no mesmo site que tem a inscrição do curso, então você vai encontrar tanto os livros quanto o curso presencial. Isso aí. E nós também temos nossos cursos online, que é no curso.pastorlobo.com, tá bom? Tá rolando um sorteio de 5 livros. Então, para você participar do sorteio, comenta lá no Instagram, @prosvaldo_lobo e @artelobo. Vou mandar para tua casa, só vale para gente que mora no Brasil, hein? Tem que estar seguindo nós dois no Instagram e tem que estar comentando na publicação do Instagram. Pode ser qualquer uma das publicações, que está entrando publicação quase todo dia. Então, comenta lá, batalha, a palavra é batalha, e você vai estar sendo selecionado para participar do sorteio. Eu poderia fazer um sorteio para quem mora fora do Brasil. Gente, sabe o que é? O frete é um absurdo. É muito caro. Eu fui mandar um livro para um irmão que mora em Londres. Gente, só de frete, foi UPS, FedEx, eu já não sei mais qual foi que eu mandei, só de frete foi $120. Aí é muito mais que o livro, livro, muito né? pesado para a gente. Já que eu estou dando, então, para você que mora no Brasil, você ganhar o sorteio, eu vou mandar para sua casa. Agora, tá se bom? você não mora no Brasil e quiser participar do sorteio, aí você tem que se responsabilizar pelo frete, né? Tem essa opção também, mas aí fica complicado, né? Vamos ver se você vai querer, tá bom? Gente, fica com Deus, hein? Pessoal, Deus abençoe, valeu, até uma próxima. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.